nesse púlpito, eu falei sobre isso. Para quem diz isso aí é uma desculpa para quem não quer dizer nada. Ah, isso é do Velho Testamento. Peraí. Primeira pergunta para essa pessoa. Quer dizer que tudo que está no Velho Testamento não serve? Não. Então amar a Deus sobre todas as coisas não faz. Não, quer dizer. Presta atenção. O que a pessoa quer dizer é que isso é da lei. Deve ser isso que ela quer dizer. A primeira coisa que você tem que fazer para essa pessoa é estabelecer isso. Você quer dizer que é do Velho Testamento ou que é da lei? Porque de verdade, a lei de Moisés para no Calvário. E aí começa a graça. O que é de lá não passa para cá. Tá vendo? Isso é verdade. O que é da lei não serve a graça. Paulo diz assim, ó, que estás debaixo da graça e não debaixo da lei. Porque quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Leia a carta aos Gálatas. Então, é isso mesmo, eu estou debaixo da graça, eu não tenho que dizer mais, alto lá. Só tem um probleminha aqui. A lei começa em Moisés e vem até o Calvário. E antes de Moisés a gente tem Abraão. Abraão é graça. Moisés é lei. A lei é para a nação de Israel. A lei é um pacto, uma aliança com a nação. Não falei ainda há pouco, no dia do Pentecostes? Deus desceu? Para que Deus desceu? Com uma finalidade. Deus tirou Israel de dentro do Egito. Para quê? Faraó, assim diz o Senhor, deixa aí o povo. Pragas que celebram festa no deserto. Que festa era essa? Casamento. Deus casou-se com a nação de Israel. Ele é o marido, a nação é a esposa. Ele deu a ela o seu nome. Vocês serão minha propriedade peculiar entre todos os povos da terra. Colocarei sobre vós o meu nome. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Segundo Crônicas 7,14, o meu povo, que se chama pelo meu nome. Isso é um casamento. Certo? Quem já leu aqui sobre Ola e Oholiba? Está na Bíblia? Está no texto. Está no texto. Ola e Oholiba. Ola e Oholiba. Está no texto. Duas meretrizes. Primeiro, Deus fala pela boca do profeta que ele fez como Ola e Oholiba, que eram meretrizes, foram tiradas da prostituição, foi dado o nome de honra, tratou, cuidou, zelou, deu um nome de honra, mas ela foi se prostituir com os homens de pai. Ele perdoou, foi lá, trouxe de volta para casa, limpou, santificou, e ela de novo se prostituiu. Povo. Depois, ele pega um profeta, vem cá, vai ser, todo mundo quer ser profeta hoje, né? Ninguém quer pagar o preço. Não, porque profeta na Bíblia é diferente. A vida de um profeta. Pegue, leia o texto, leia a Bíblia. Isaías era sobrinho do rei. Não, primo do rei. Leia Isaías. Isaías começa muito arrogante, o ministério dele. Ai de ti, ai desse, ai dessa, ai daquele, ai daquela. O ministério de Isaías. Aí o tio dele morre, que é rei. Ele é o Timia!
Deus fala assim, aí, tira a roupa. Vai nu, profetizar para os antigos. Ele anda um ano meio nu, pelado. Quanto tempo? Ele faz o esterco, ele bota, joga um barro né, embaixo. E pega o excremento e faz fogo. Tá no texto. Eu falei isso semana passada para uma casa, não sei qual foi, acho que não sei se foi para vocês. Não. Lamentavelmente, nós estamos viciados em alguns textos da Bíblia. Gente, é sério. Nós estamos viciados em alguns pequenos trechos da Bíblia. Se prega milhões de pregações em 4, 5, 6 páginas da Bíblia. Mas a Bíblia é muito grande. E tem partes da Bíblia que parece que estão lacradas e parece que tem maldição para quem abrir. Porque não se prega mais, não se fala. Só, meu Deus, as duas mulheres que não faltam o culto nessa igreja são a viúva de Sarepta e a viúva que ofertou no templo perto de Jesus, perto de Lázaro. Essas duas não faltam o culto, quando não vem, outra vem. É impressionante. Tem muita coisa. A Bíblia é muito grande. Irmãos, se vocês não vissem, vocês saíram daqui com uma coisa no coração. Eu vou ler a Bíblia toda. Você vai descobrir um Deus que você não conhece. Leia Gênesis, você conhece o Criador. Leia Êxodo, você conhece o Libertador. Leia Levítico, você vai conhecer o Legislador. Leia Números, você vai conhecer o Deus que mata e faz viver. Leia Deuteronômio, você vai conhecer o Deus das promessas. Leia Josué, o Deus guerreiro. Leia Juízes, o Deus que perdoa o pecado, levanta o libertador. Mas se pecar, ele visita com mão de ferro. Você vai ler a Bíblia e vai conhecer a Deus. Volta pra cá. Abraão está aqui, ó. Antes da lei. Para Abraão é dito: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é graça. Aqui é dito: faze isto e viverás. Isso é a lei. Você faz para viver. Aqui é graça, é dito: viverás para fazer. A lei é uma barganha, você faz para ter. A graça, não, é um favor não merecido. Você tem para si. É te dado graça para você fazer a obra. Você é derramado o amor de Deus no teu coração para que você ame os teus irmãos. Na lei, você tem que fazer para você receber. É a lei de Talião. Dente por dente, olho por olho, pé por pé, mão por mão. Quem matar vai morrer. Vamos aqui. E aí, Abraão, aonde eu queria chegar? Abraão, ele entregou o dízimo lá. Eu que sei. Eu sou crente como o crente Abraão, não é como o crente Moisés. Ok? A Bíblia é tremenda. A Bíblia é perfeita. Nós, igreja, somos crentes junto com o crente Abraão, não é junto com o crente Moisés. Eu não tenho que guardar o sábado, porque o sábado começa com Moisés. Abraão nunca guardou o sábado. Entenderam isso? Sim. A lei é um pacto com a nação. Eu não sou judeu. E Abraão dava o dízimo, né? Então, a minha referência de fé é Abraão. Mas Abraão está no Antigo Testamento. Peraí. Então você pode rasgar na sua Bíblia Salmos. Todo mundo gosta de Salmo, mas não presta, porque eu quero saber. Provérbio, todo mundo adora falar um provérbio, mas não presta também. Cantares, quem não gosta, né? Eclesiastes, o grande livro dos livros da Bíblia. Eclesiastes, não presta também. Ou seja, gente, a Bíblia é a Bíblia. É por isso que a gente está aqui. Para aprender o que é o que e aonde se aplica. Essa é a função. Falava hoje para uma pessoa. A teologia, por isso muitos pastores não veem com bons olhos a teologia.
que a teologia, ela não é denominacional. Ela não tem compromisso com denominação nenhuma. A teologia, o compromisso dela é com a palavra. E com a palavra nos seus originais. A teologia, o trabalho, o cerne, o coração da teologia é descobrir quem escreveu, para quem escreveu, o que escreveu e o que significava para quem foi escrito no tempo que foi escrito. Esse é o coração da teologia. É entendido? Muito bem, mas volta para cá, a gente está falando sobre as festas. Deixa a ler a graça da palavra, eu sei outro dia. Inclusive, meu irmão me deu uma ideia maravilhosa para divulgar o seminário. Ele falou isso comigo hoje. Ele falou que ele conhece um pastor, que é amizade com o pastor de uma igreja, vai marcar um estudo para me dar lá na igreja. Um estudo bíblico. Para me dar na igreja. Aí eu vou lá, dou o estudo, divulgo o seminário. Vou fazer isso. Mas vamos lá. Eu aceito Jesus. Dia seguinte, começo a viver uma vida sem pecado. Na sequência, começo a entregar para Deus o meu melhor. Ok? Isso sem perda, isso sem dor, isso sem tristeza, com alegria. Na sequência, Deus vem morar comigo. Se alguém ouvir a minha voz, eu virei e farei dele morada. Vem quem gosta. Ok? Essas festas nós já vivemos. Aqui termina a aula passada. Agora começa de hoje. Essa é a nossa aula agora até o final. Se não tem, nós vamos ao próximo. Fica tranquilo, só tem 25 questões. Vamos lá, tabernáculo. Essas duas festas nós já vivemos. Essa não. Aqui, Deus casou com Israel. Aqui, Deus vem casar com a igreja. Agora sim, abra sua apostila. Vamos lá. A festa das trombetas, o Yom Teruah, ela é casada com Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico. Essa festa, observe, ela não tem dia e hora para acontecer. É uma festa lunar. Eu vou recomendar a vocês essa semana. Leiam a partir daqui, ó. Yom Teruah. A partir daí, olha para mim, pessoal. Leiam a sua apostila, cada um de vocês, a partir daqui até o final. Eu não tenho tempo, lamentavelmente, para falar tudo, mas tem coisa maravilhosa semana. Aqui vai ter uma descrição do casamento judaico muito linda. Vai falar aqui, primeiro, a festa das trombetas, ela não tem momento para acontecer. Diferente da reunião normal do povo, quando toda vez que Israel se reunia para alguma coisa, o líder mandava tocar o shofar. O shofar era feito de chifre de carneiro. Não é esse que o irmão toca aqui, não. Esse aqui não toca aqui, né? Aqui ali é um melhorado. Vai ficar bonito. Mas na verdade não é aqui. Era um chifre de carneiro. Aquilo ali é um chifre de antílope. Não é um chifre de carneiro. Carneiro tem um chifre de carneiro. O som não é lá muita coisa, não. Mas Deus deu ordens a Moisés no tempo do deserto. E ele disse assim: Moisés, além do chofar, faz para o povo 2 trombetas de prata. Essas não eram feitas de chifre, eram feitas de prata.
somente em ajuntamento solene. No dia do início da festa das trombetas, elas eram tocadas. O povo sabia a época, mas não sabia a hora. A hora era inopinada. Todo mundo tinha que estar pronto. Porque a festa começava quando soava a trombeta. A trombeta é que dava início à festa. Irmãos, eles não tinham noção, mas aquilo era totalmente profético para o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que naquele dia ninguém sabe. Senão o Pai, aliás, quem falou isso foi Jesus. Mateus capítulo 24. Em Mateus capítulo 24 veio o sermão profético. Jesus já morreu, já ressuscitou, está conversando com os discípulos, e aí eles fazem a pergunta que todo mundo queria fazer, né? Mestre, que sinal haverá da tua volta do fim do mundo? Aí ele começa a falar. Haverá guerras, rumores de guerra, nação contra nação, rei contra rei, pai contra filho, filho contra pai, quem é Mateus 24 tudo isso. E aí, ele vai dizer que ele virá como ladrão à noite. Ladrão ninguém sabe. Mas peraí, tem alguma coisa errada aí. Porque lá em Tessalonicenses, é dito que ele vem junto com as nuvens do céu e todo olho o verá. Como é que é isso? Ele vem escondido ou ele vem publicamente? Ele vem dos dois jeitos. A volta de Jesus era dividida em duas partes. Na primeira fase, há segredo. Na segunda fase, há grande proclamação. Na primeira fase, há lamentação. Na segunda fase, não. Na primeira fase, há regozijo. Na segunda fase, profunda lamentação. No primeiro momento, ele vem, mas ninguém o vê. Ele vem como ladrão. Ele não pisa nessa terra. Ele vem nas nuvens. Lembra quando ele subiu? Uma nuvem o ocultou. O que os anjos disseram? Varões galileus. O que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que hoje foi recebido no céu, voltará da mesma maneira como o visto subir na nuvem. Isso leva a crer que no dia do arrebatamento, não é no lugar só não. As nuvens vão ocultar o encontro da noiva com o noivo. Ele vai ser oculto desse encontro. Dali seguem os dois para as bodas do noivo. 7 anos se passam no céu. A festa de casamento da noiva, a igreja, com o noivo Jesus Cristo. Enquanto isso, aqui embaixo está pegando fogo. A grande tribulação está acontecendo. Na subida, a Bíblia diz: alegrai-vos, ó céus. A igreja que acabou de subir. Mas ai de vós, terra, planeta, porque o diabo desceu a voz. Ele que estava nas regiões celestiais desce direto da terra. E agora vai agir aqui. A Bíblia diz que vem um anjo do céu e abre o poço do abismo. Dentro do abismo tem lá no fundo um poço. Dentro desse poço tem demônios que o mundo nunca conheceu, presos em cadeias, para o dia do juízo. Verificado. Serão soltos. E a Bíblia diz que se aqueles dias serão terríveis, a grande tribulação,
Daniel 12:2 diz assim: haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que existe nação e existe reino. Mas, agora diz, desse tempo será livrado o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Amém. Queridos, na Segunda Guerra Mundial abriam a barreira das grades, tiravam os fetos, colocavam gatos e fechavam. Mas não é nada comparado com o que vem por aí. É isso que eu ia falar agora. Mas aqui será solto os demônios. O sofrimento será tão grande, o sol não dará mais o seu brilho, a lua vai se converter em sangue. Esses filmes de terror que você vê, muitos deles são baseados no Apocalipse. É o que vai acontecer. Só que aqui é uma visão pequena, perto da realidade daqueles dias. A Bíblia diz que vai morrer tanta gente na batalha do Armagedon que o sangue vai chegar até a altura do freio dos cavalos. Acabou o arreio. O profeta Ezequiel, agora eu fiquei se é Ezequiel ou se é Isaías, fala: e eu vi os homens cambaleando. Não, eu vi os homens apodrecerem ainda vivos. Isso é radiação. Agora sim, Isaías fala assim, ó: a terra, o planeta, cambaleia feito um ébrio. Um estádio se quebra a porta. Aí os homens pedirão a morte, mas ela fugirá deles. A morte será presa por 5 meses. Vai se jogar das montanhas e não vão morrer. Vão ficar machucados, feridos, de morte, mas não morrem. Dor intensa, sem dor. A morte, quando a dor é muito grande, chega a ser uma bênção. E aí, a Bíblia diz o seguinte: a terça parte de toda a erva verde será queimada. A terça parte de todas as águas do planeta será ofendida. A terça parte de todos os animais da água vão morrer. O comprar e o vender será pelas mãos do anticristo. Quem não tiver o sinal da besta, não compra nem vende. Quem recebe o sinal da besta, comprou uma cadeira do inferno. Quem não tem o sinal da besta vai ser torturado até. E aí a Bíblia fala assim: eu vi os que chegaram da grande tribulação, foram torturados até a morte. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Chegam no céu chorando. Gente, pensa comigo, não é uma pessoa de carne e osso aqui não, é alma. Lá não tem ainda o corpo ficou aqui. Lá é só alma, não chegou ainda na ressurreição. Mas eles chegam chorando, o choro deles vai na alma. E aí, está no texto: se aqueles dias não fossem abreviados, encurtados, diminuídos, passado rápido, nenhuma carne se salvaria. Vocês entram aí? Pastor, esse povo aí é Israel, né? A terra. Não, da tribulação que vai subir. Não. Mas não é a semana de Daniel? Sim. Enquanto isso, aqui embaixo está acontecendo a última semana de Daniel. O que caracteriza a última semana de Daniel? A selagem dos 144 mil das 12 tribos dos filhos de Israel. E o levante das 2 testemunhas do Apocalipse. Mas lá não está se ficando. Vamos festejar, né? Festejar.
festa. Já não tem mais pra onde recolher. A noite da atenção, a noite da festa da minha filha mais velha falava assim, ela era católica, eu falava, dava aula disso em casa. Acho que eu gostava. E aí, a minha filha mais velha falava assim, meu Deus do céu, eu tenho que casar logo. Uma vez faltou luz lá em casa. Ele estava me arrumando para vir para cá. Faltou luz. E aí a minha filha mais nova, Isabelle, estava quentinha. Eu podia deixar ela sozinha. Eu ia deixar ela sozinha, com luz. Mas sem luz não. Aí eu falei, vamos para a igreja. Aí sentamos no sofá e vamos para a igreja amanhã da gente. Vamos falar de Jesus. Aí a menina, pai, não, vamos lá, faz uma pergunta cada um. E aí eles fizeram essa pergunta. Como é que vai ser a volta de Jesus? Eu comecei. Aí tá interessante que elas gostaram. Elas entraram. Começaram a perguntar. A luz chegou e a gente continuou. Eu sei que quando eu dei meia-noite, estava caindo de sono e elas perguntando. Deixa eu estou caindo de sono e 4 caminhos perguntando. Aí a minha filha falou assim, pai, por que o senhor não pede o pastor para ensinar isso na igreja? Meu Deus. Nenhum dos meus colegas sabe nada sobre isso. É verdade. Quantos anos? Escute isso. Está se levantando uma geração inteira de crente que não sabe nada sobre a volta de Jesus. Há uma geração inteira, não sei se vocês dois sabem alguma coisa, mas na verdade a geração de vocês pouco ou nada ouviram falar sobre o que vai acontecer quando Jesus voltar. Ao passo que, ao contrário dessa geração, a minha geração, eu aceitei Jesus com 17 anos. A febre era a volta de Jesus. Todas as igrejas falavam sobre isso. Todo pregador podia começar em qualquer coisa. Estava falando dos pastéis da Joaquina, mas ele terminava na volta de Jesus. Hoje parece que é um assunto doido. Se alguém toca nele, não volta mais na igreja. Não pode uma semana só. Vai falar de coisa que não muda a vida de ninguém. Só a eternidade. Nós vivemos um pragmatismo absurdo. Não, calma. Vai subir, irmão. Vai subir. Nós vivemos um pragmatismo absurdo. Nós vivemos um evangelho de resultados. Resultados imediatos. Do terceiro. Casamento judaico. Era costume judaico. Então, assim, a festa das primícias, a festa das trombetas, ela acontecia na noite mais escura do ano. E o soar da trombeta denunciava o início da festa. Não é por acaso que Paulo fala sobre isso. Né? Olha só, ela começava também no limiar do verão. E aí, Jesus fala em Mateus 24, aprender coisa a parábola da figueira, quando já os seus ramos estão tenros e começam a botar as folhas, saber que está próximo do verão. A figueira já era. Já era os tempos dispersos. No ano 70, quando Jesus estava levando a cruz no Calvário, as mulheres choravam e ficavam ali lamentando, né? Ele estava sofrendo, havia cruzes. Ele vira para as mulheres e fala assim: filhas de Jerusalém, não choreis comigo, chorai antes pelos vossos filhos e vossas filhas.
antes, ele entrou em Jerusalém, levaram ele para o templo, para mostrar o templo de Herodes. Está tudo lindo, toda a reforma. E ele diz: